Boa noite, pessoal. Retomando então o nosso assunto sobre demanda. Acabei de fazer um videozinho explicando o que seria a demanda Hicksiana e agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que seria a demanda, um vídeo falando sobre demanda marshalliana e agora um videozinho falando sobre demanda Hicksiana. Para quem não me conhece, eu sou Pedro Ivo, vou falar um pouquinho sobre teoria do consumidor. E aí a diferença de demanda marshalliana para Hicksiana é simplesmente que um é um problema dual do outro. A demanda marshalliana otimiza a utilidade sujeita à restrição de renda, a demanda Hicksiana diminui o dispêndio sujeito à restrição da utilidade. O problema dual é simples, mas é importante porque a gente vai juntar as duas para poder resolver o problema que é bastante comum, que é a parte geral, que é a equação de Lutz, que envolve você conhecer tanto a demanda marshalliana quanto a demanda Hicksiana de algumas funções e utilidades. É um probleminha chato, mas é interessante vocês aprenderem porque acaba sendo alvo de bastante questões de concurso. Então preste atenção. Qualquer dúvida, eu deixei o contato no vídeo anterior, vai estar no final do vídeo também. Divulgue para o máximo de pessoas e vamos lá ao que interessa. Então, demanda Hicksiana. Então, demanda Hicksiana nada mais é do que o problema dual da demanda marshalliana. Nós vamos aqui escrever então a nossa função dispêndio. Então, nós vamos minimizar a função dispêndio, que é preço do bem 1 vezes x1, mais preço do bem 2 vezes x2, sujeito a uma restrição de que a utilidade do indivíduo tem que ser maior ou igual que o barra. Nós vamos ter, sobre a condição de primeira ordem do problema do Lagrangiano, é que gradiente da função objetivo tem que ser igual a lambda gradiente da restrição. Para quem não sabe o que é gradiente de f, é simplesmente um vetor das derivadas parciais da função em relação aos seus argumentos. Como é que nós estamos trabalhando com dois bens, seriam as derivadas parciais da função em relação a bem 1 e bem 2. Fazendo essa conta, vai ficar que P1 é igual a lambda U de x1, P2 é igual a lambda U de x2. A gente vai falar assim, pô, Bruce, o problema é igual? Mais ou menos. Por quê? Porque note que agora você não vai encontrar uma relação de x1 e x2 que dependa de preço e renda. Você está vendo renda aqui? A demanda marshalliana era uma função cujo argumento renda e vetor de preços. Agora você vai ter na demanda Hicksiana uma função de utilidade e de vetor de preços. Então muda um pouquinho essa relação. Quando você for fazer essa derivada, por exemplo, para uma Cobb-Douglas, para uma CD do tipo x1 elevado a alfa, x2 elevado a 1 menos alfa, você vai chegar nesse resultado aqui, ó. Continuando. Então vamos lá. Você vai ter que P1 é igual a lambda alfa x1 alfa menos 1, x2 1 menos alfa, P2 é igual a 1 menos alfa lambda, x1 alfa, x2 menos alfa, fazendo a divisão de um pelo outro. Você já corta esse lambda com esse lambda, isso vai ficar P1 sobre P2 igual a alfa sobre 1 menos alfa. Vai sobrar x2 em cima e x1 embaixo. Porque aqui tem alfa menos 1 e aqui tem alfa. Portanto, x2 vai ser igual a P1 sobre P2 vezes x1 vezes 1 menos alfa sobre alfa. E aí você achou a sua relação ótima de x2, a curva de reação de x2 para x1. E aí o que você vai ter que fazer? Não mais substituindo a restrição orçamentária, mas sim substituindo a sua função utilidade com a restrição de igualdade. Essa é a parte chata, porque quem era a sua função de utilidade? x1 elevado a alfa e x2 elevado ao menos alfa. Então vai ficar P1, P2, x1
menos alfa elevados a 1 menos alfa, tudo igual ao barra. E aí você vai ter que achar x1 em função de u barra. Note que isso aqui vai ficar x1 elevado a alfa vezes x1 elevado a 1 menos alfa. Você multiplicar vai dar x1 vezes P1, P2, vezes 1 menos alfa, tudo elevado a 1 menos alfa igual ao barra. Passando para o outro lado. Então você chega aqui. X1, então, vai ser igual a U barra vezes P1, P2, vezes 1 menos alfa. Como ele estava multiplicado aqui por 1 menos alfa, ele vai passar para o outro lado, elevado a alfa menos 1, tá ok? Simplesmente multiplicando por menos 1, alfa menos 1, esse é x1, x2 vai ser igual o barra, P2, P1, alfa, 1 menos alfa. Se aqui era alfa menos 1, aqui simplesmente vai ser alfa. Então, note que você vai, esse aqui é a sua função de demanda Hicksiana do bem 1, demanda Hicksiana ótima do bem 2. Note para o detalhe, né? Quanto mais alta a utilidade que você quiser, mais você vai consumir do bem 1. Quanto maior o preço do bem 1, mais você consome dele, não, né? Porque alfa é uma constante menor do que 1. Então, ele está no denominador. Quanto maior alfa, mais você consome dele, porém, quanto maior P1, menos você consome desse x1. A mesma coisa equivalendo para P2, nessa relação aqui, né? P2 alfa, P1 menos alfa, tudo elevado a alfa. Então, essa é a demanda Hicksiana, né, para o bem 1 e para o bem 2. Note que ela não é tão simples como era no caso da demanda marshalliana, mas se você juntar as duas, você chega ao que a gente chama de efeito preço, que é igual efeito substituição mais efeito renda. E a brincadeira é a seguinte. Bom, supondo que você queira saber o efeito da subida de preços, P1 subiu, o que acontece com a demanda do bem 1? Bom, bastava você fazer aqui uma derivada simples em relação a P1, sabendo, obviamente, que a demanda marshalliana é uma função de renda e vetor de preços. Isso aqui vai fazer com que você vai fazer a derivada da demanda do bem 1 em relação a P1. Contudo, você vai querer manter, se esse aqui é o efeito preço, você vai querer manter a utilidade constante. Então, o barra constante. Quem que mantém a utilidade constante? A demanda Hicksiana. Mais derivada da renda, da demanda em relação à renda, vezes a derivada da renda sobre o preço. Isso aqui vem da onde? O efeito, esse aqui é o efeito substituição, esse aqui é o efeito renda. Isso aqui deriva simplesmente porque você tem dois argumentos. Você sabe que a derivada da renda em relação a P1, por exemplo, e onde a renda é igual a P1x1 mais P2x2, é simplesmente P1. É simplesmente x1. Então, bastante tranquilo. Substituindo aqui, então, você vai simplesmente calcular a derivada da demanda Hicksiana em relação ao preço. Esse vai ser o efeito de substituição. Lembrando que ele vai ser sempre negativo, porque o preço está subindo. E teve um detalhe que eu não me atinei, né? Na verdade, quando você faz essa derivada aqui, ó, esse sinal aqui é negativo, né? Porque quando você está fazendo a relação renda-demanda, é como se a renda estivesse subindo. Então, aqui você tem que botar um sinal de menos, porque se o preço sobe, a renda cai. Então, isso aqui seria uma relação negativa, indicando que o preço está subindo, você vai ter tendo um efeito negativo sobre a renda vai estar menor, porque a renda não acompanha o aumento de preço,
E aí você verifica o que acontece com o efeito da renda em relação à demanda marshalliana. Então, ficaria simplesmente menos x1 vezes a derivada da demanda marshalliana em relação à renda. Então, fazendo o exemplo disso aqui para Cobb-Douglas, de forma direta, você chegaria à seguinte relação. Bom, você já calculou a demanda ótima do bem 1 para Cobb-Douglas, marshalliana, que é igual a renda, sobre preço vezes alfa, e você calculou também a demanda Hicksiana para o bem 1, que é o barra, vezes, aí pegando daqui, né, o barra vezes P1, P2, menos alfa, alfa menos 1. Então, P1, P2, 1 menos alfa, alfa, alfa menos 1, só para confirmar, alfa menos 1, perfeito. Perfeito. Deixa eu só ver se isso aqui está certo, se essa conta aqui foi feita de maneira correta. Tudo certinho. 1 menos alfa. Quando eu abrir, ficou alfa, alfa menos 1. Passei para o outro lado, ficou alfa menos 1. Perfeito, tranquilo. Chegamos aqui à minha demanda Hicksiana. Então, se eu quiser calcular o efeito preço, né, derivada de x1, derivada total em relação a P1, derivada da minha relação, da minha demanda Hicksiana em relação a P1, vai ficar o barra, vezes alfa menos 1, vezes P1, P2, vezes 1 menos alfa, alfa, alfa menos 1, alfa menos 2, vezes a derivada da função de dentro, que é 1 menos alfa, alfa P2. E aí você vê se dá para cortar alguma coisa, pelo que eu estou vendo não dá para cortar nada, né? E aí você vai ter então que a sua relação é o barra, 1 menos alfa, alfa menos 1, sobre alfa P2, vezes P1, P2, 1 menos alfa, alfa, alfa menos 2. Bom, isso aqui é só o efeito preço, né? O efeito preço. Então, faltando o efeito renda. O efeito renda é um pouco mais simples. Então, a equação de Slutsky. Slutsky. Então, tem certo. Slutsky. Então, o efeito renda é simplesmente como você tem que a sua demanda marshalliana é. Deixa eu escrever aqui para vocês enxergarem. A demanda marshalliana é renda sobre P1 vezes alfa. Então, é simplesmente alfa P1. Então, isso implica que o efeito preço de um bem vai ser igual a essa conta aqui, né? O barra 1 menos alfa, alfa menos 1, alfa P2. Então, você leva em conta o preço do bem 2, obviamente, para você saber o efeito depois. P1, P2, 1 menos alfa, alfa, alfa menos 2, mais x1 que multiplica a renda sobre P1 alfa. E aí você finaliza o seu problema. Então você note que o seu efeito substituição total vai depender do seu nível de utilidade original, o barra, né, que é o que você tinha quando você fez a maximização. Você vai depender dos parâmetros, então você depende da utilidade. Você depende dos parâmetros da sua Cobb-Douglas, dos preços, da sua renda. E aí, graficamente, você tem alguma coisa mais ou menos desse tipo aqui, né? Graficamente, seria alguma coisa assim. Então, fazendo um gráfico. E você tem a sua restância orçamentária,
você tem a sua curva de indiferença e seu ponto de ótima. Aqui é a demanda pelo bem 2, aqui é a demanda pelo bem 1. E vamos supor que o preço do bem 1 aumentou. Como é que você identifica isso? Você vai deslocar a sua restrição orçamentária para cá. Lembrando que aqui seria a renda sobre P1. E agora vai ser a renda sobre P1 estrela, indicando que houve um aumento do preço do bem 1. E a nova utilidade, então, a sua nova cesta de consumo seria aqui. Como é que você verifica isso? Bom, primeiro você gira a sua restrição orçamentária de forma paralela ao seu vetor de preços. Então, você vai gerar ela de forma paralela ao seu novo vetor de preços no ponto de escolha original, mantendo a utilidade o quê? Constante. Então, o que você está calculando aqui? O efeito de substituição. Qual seria a escolha ótima aqui? A escolha ótima nesse caso seria, de repente, em cima dessa curva aqui, ó. Eu vou tentar desenhar, seria alguma coisa mais ou menos assim. Então, note que você tinha esse nível ótimo de X2 e esse nível ótimo de X1. Agora você vai ter esse nível ótimo de X2 com novo preço, com preço de bem subindo, e esse nível ótimo de X1 com preço subindo. Perfeito. Agora você vai ter que deslocar, o gráfico fica meio poluído, não tem jeito, aí agora você vai deslocar a sua função de utilidade. E aí você vai encontrar o efeito total. Então, o primeiro efeito aqui, ó, de X1 para cá seria o efeito substituição. E daqui para cá seria o efeito renda. E quando você soma os dois, seria o efeito preço. Então, vou botar aqui uma soma. Esse gráfico não ficou dos mais bonitos, mas pelo menos você está vendo a construção dele, né? Nos livros você vê simplesmente eles sendo apresentados. E note que o seu resultado é o nível de utilidade o 2, sempre menor do que o seu nível de utilidade original. Por quê? Os preços ficaram mais caros e você vai consumir menos. Então fez todo sentido. Você está consumindo menos do X1 e um pouquinho menos de X2. Porque sua renda é como se sua renda tivesse diminuído. Isso faz também um pouco de sentido. Talvez você consuma a mesma coisa analisando o comportamento da Cobb Douglas. Não faz tanto sentido você consumir menos de X2 porque os parâmetros de X2 não se alteraram. Então talvez X2 ficasse aqui mais ou menos a mesma coisa. Lembrando que a demanda ótima é de X2 para Cobb Douglas e a renda sobre P2 vezes alfa, 1 menos alfa. Como alfa não alterou, P2 não alterou, então o X2 se mantém constante. Por que X1 se altera? X1 se altera porque você alterou o preço do bem 1. E aí, se você quer saber como é que essa alteração do ponto de vista linear, basta você fazer uma derivada aqui em relação a P1. Isso vai ficar menos renda sobre P1 ao quadrado vezes alfa, por conta desse expoente aqui que é menos 1. E aí, variação na demanda marshalliana seria igual a essa relação aqui de P1 ao quadrado vezes alfa vezes variação de preço. E aí a gente pode, no próximo vídeo, passar um exercício sobre essa relação. Quem gostou, por favor, compartilhe. Não é um assunto tão fácil, né? Porque você envolve uma análise gráfica, mas é intuitivo. Quando você aumenta o preço, você tem uma coisa natural que é você consumir o bem mais do bem que ficou mais barato relativamente ao bem mais caro, mas aí você vai fazer uma nova alteração na sua escolha ótima, que é, além da substituição, você vai verificar que sua renda ficou menor. Então você tem dois efeitos, efeito renda e efeito substituição, e aí você chega a esse resultado através dessas contas. Eu vou passar depois um exemplo típico de Cobb Douglas para a gente ficar afiado. Quem gostou do vídeo, compartilha.
Quem tiver dúvidas e quiser mais alguma informação, por favor, entre no meu site, acesse meu e-mail e um abraço a todos.